Olha, Monique, está se recuperando em casa a médica de curitibanos que sofreu um acidente na BR-470 no mês passado. Ela estava a caminho de Taió quando aconteceu o acidente e ficou quase 30 horas desaparecida antes de ser encontrada em uma ribanceira. Deveria ser o segundo plantão que a Mariana iria realizar no hospital de Taió, mas ela não chegou ao destino. Saindo de Curitibanos, a médica de 30 anos sofreu um acidente na Serra dos Pires e desceu uma ribanceira na margem da BR-470. Ela teria perdido o controle do carro ao desviar de um cão na rodovia. Eu nem vi, assim. Eu vi o cachorro e não vi mais nada. Eles falam que não tem nem marca de freada na pista, assim, que tem uma marca, assim, do que o carro rodopiou na pista, mas eu lembro de eu freando, assim, e eu tava cantando, tava acordada, tudo, porque eu já quase não dormi de noite, porque eu tava com medo de perder a hora. Como tava chovendo no dia, eu já dormi meio mal, assim, fiquei com medo de não acordar. Tinha até pedido pra minha mãe me ligar, minha mãe me ligou às 4h30 para me acordar, mas eu já tava acordada. Mariana ficou quase 30 horas desaparecida. Quando o hospital de Taió avisou que ela não havia chegado para o plantão, familiares começaram as buscas. A médica foi encontrada somente na manhã de segunda-feira. Um motorista que passava pelo local avistou o carro e avisou os socorristas, que estavam realizando buscas na região com informações obtidas por meio do sinal de GPS do celular dela. Na verdade, passou bem rápido para mim. Eu não sei se eu fiquei inconsciente em alguns momentos. Pra mim, eu tava acordada, sabe? Mas eu não achei que demorou tanto tempo assim. E tu chegasse a sair para fora do carro, tentar sair dali, ou não conseguia? Então, no domingo, né, eu capotei, então, domingo 5h10, 5h15, por aí. No domingo eu não consegui, porque o carro tava na vertical, ele tava totalmente de pé, assim, ele tava com o bico virado pro sol, digamos assim. Eu tava com muito medo de me machucar, porque no acidente o único lugar que me doía era a coluna. Então, eu lembro que até no hospital eu falava pros médicos, faça uma tomografia da minha coluna, porque eu acho que eu quebrei, eu tinha muito medo de ter quebrado a coluna. Daí, quando anoiteceu, eu vi que não me acharam, eu já comecei a ficar mais preocupada, né? Aí, à noite, eu acho que eu dei umas cochiladas, assim, eu acho que eu dormi porque eu não lembro de muita coisa. E daí, na segunda de manhã, eu já tava com bastante dor. Daí, eu tava com dor na coluna, tava com dor na barriga, eu tava com dificuldade para respirar. E daí eu pensei, não, eu vou ter que sair daqui porque eu tô morrendo. Acostumada a socorrer, a médica passou para o outro lado, como paciente. Mariana ficou 10 dias internada no hospital em Curitibanos, onde fez cirurgia para retirar o baço e chegou a ficar internada na UTI. Não é normal a gente ver isso, né? Eu tava com uma hemorragia interna há 30 horas. Então, o médico também falou que não é normal, assim. E eu cheguei no hospital totalmente consciente e falando. E no hospital, aí é só flashes, assim. Eu vi as pessoas no leito, eu escutei que eu ia fazer uma cirurgia, eu escutei que eu quase não estava respirando, que o pulmão estava cheio de sangue, os dois, só que um já estava completamente cheio de sangue. No local do acidente, uma imagem de São Jorge foi encontrada próximo ao carro. A médica é devota e carregava a foto do santo, conhecido como padroeiro das causas impossíveis. Na minha família, todo mundo gosta de São Jorge, né? E o dia de São Jorge é o aniversário da minha mãe, que é 23 de abril. E foi alguns dias antes do acidente, né? O acidente foi dia 18, me encontraram dia 19, e dia 23 era dia de São Jorge. Então, eu lembro que eu estava passando por alguns problemas uns meses atrás e eu me apeguei muito a São Jorge, assim. Então, eu peguei os santinhos e mandei plastificar e dei para minha família inteira. Tudo ficou muito longe do carro, assim. Tudo que foi capotando e caindo, as coisas de dentro do carro ficou muito longe, assim. O pessoal que achou, que me contou, né? Mas o santinho estava do lado do carro. Depois do susto, a Mariana está se recuperando em casa. Essa semana, pela primeira vez, ela viu de perto o carro em que sofreu o acidente. E todo mundo desaconselhou até eu ir ver o carro, né? Que não seria bom, mas eu precisava ir, assim. O carro tinha um significado, assim. Era um carro que eu queria comprar desde que eu estava na faculdade. Foi o carro que eu consegui comprar com o meu dinheiro. Então, era um carro que eu queria. Tinha um significado para mim. Eu
precisava me despedir, de certa forma, sabe? Ontem que eu fui para Lages, é uma viagem bem curta, né? É 70 quilômetros daqui. E meu pai foi muito devagar, porque estava, né, também sabendo que eu estava com medo. E eu cheguei em casa quebrada, assim. Então, me arrependi até, de certa forma, assim. Então, eu vejo que quando eu faço um esforço a mais, o corpo não tá legal ainda, sabe?